Bem-vindos à 7ª aula da disciplina de Introdução à Linguagem de Programação Python, ministrada na Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais. A partir dessa aula, nós oficialmente passamos da metade da disciplina. Lembrando que essa disciplina é baseada no curso de Introdução à Ciência da Computação com Python, parte 1, do professor Fábio Kohn, disponível na plataforma Coursera. Hoje nós falaremos de um novo tipo de variável chamado de lista. Então, diferente dos outros tipos de variáveis que nós vimos até agora, como numéricas com ponto flutuante, variáveis textuais ou strings, variáveis booleanas, listas são um tipo de variável que armazena uma coleção de valores. Então, ela pode armazenar tanto valores de um mesmo tipo primitivo, por exemplo, uma lista somente com números inteiros, como também pode armazenar variáveis de diferentes tipos, por exemplo, textos, números e assim por diante. Elas também, em outras linguagens de programação, são chamadas de arrays ou vetores. Ok? Então, aqui eu tenho alguns exemplos de listas. A primeira é uma lista vazia, sem nenhum elemento. A característica principal da sintaxe de listas é que você sempre precisa iniciá-la com um colchete e finalizar com esse tipo de colchete, ok? Lembrando para não confundir com parênteses ou chaves. Quando você usa esse tipo de colchetes aqui, é que você está definindo uma variável do tipo lista. Aqui embaixo eu tenho uma outra lista, que eu chamei de notas, onde eu posso armazenar, por exemplo, as notas dos alunos de uma classe. Então aqui eu tenho números inteiros, números de ponto flutuante, eu poderia ter uma lista também só de números inteiros, então 9, em vez de ter 9.5 poderia ser 9 aqui também, de vez 7.5 ser 7. Vocês podem ter variáveis de diferentes tipos numa lista, assim como vocês podem ter listas com somente um tipo de elemento. Então aqui por último eu tenho uma outra variável, que eu apelidei de pessoainfo, e eu estou dando informações aqui sobre a minha pessoa. Então o primeiro item de uma lista é meu nome, o segundo minha idade e o terceiro a minha profissão. Então aqui fica bem claro como uma lista ela pode armazenar elementos de diferentes tipos, já que o primeiro e o terceiro elemento eles são variáveis do tipo textual e o segundo elemento é uma variável do tipo número inteiro. Bom, de todas as operações que eu posso fazer numa lista, vamos começar pela de acesso indexado. Então os elementos de uma lista elas podem ser acessados por esse padrão aqui. Então basta eu chamar o nome da variável lista, abrir colchetes, eu declarar o índice e fechar o colchetes. Lembrando que diferente do que a gente está acostumado, onde o índice geralmente ele começa por 1, em linguagens de programação como Python, o primeiro elemento da lista ele tem o índice 0 e não o índice 1. E aqui uma terceira informação, caso vocês tentem acessar um índice que ele não exista, então, por exemplo, eu tenho uma lista de tamanho 3 e eu quero acessar um elemento na posição 4, o Python ele vai dar esse tipo de erro aqui, o index error. Então aqui eu também tenho alguns exemplos com a minha lista de notas. Então, se eu quisesse acessar, por exemplo, o primeiro elemento dessa lista, eu chamaria a variável notas, abriria colchetes, lembrando, começa pela posição 0, então para acessar o primeiro elemento eu daria o índice 0 e fecharia colchetes. E o resultado seria 9. Caso eu pedisse a terceira posição, eu utilizaria o índice 2, que me devolveria o elemento 10. E caso aqui eu pedisse a 11ª nota da lista, o Python me daria um erro, porque até então a lista ela não tem esse tamanho, logo não tem esse índice. Então vamos demonstrar no Jupyter como inicializar uma lista e como acessar seus elementos pelos índices. Então aqui, como nós discutimos anteriormente, certo? Eu posso ter uma lista vazia. Então, se eu acessá-la, vai me mostrar que a lista está vazia. Eu também posso ter uma lista de notas, como foi mostrado anteriormente. Posso ter a nota 9, 9.5, 10, 6, 7,5. Tá? Então, se eu pedir para ele imprimir essa variável, ele vai mostrar aqui a lista de elementos numéricos. Para acessar um elemento específico, eu utilizo o índice, lembrando que sempre o índice ele começa pela posição 0, então se eu quisesse o primeiro elemento da lista, eu chamaria o índice 0, ele me devolveria 9. Caso eu quisesse o último, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, aqui 4, ele me devolveria 7,5. E se eu tentasse aqui um índice que não existe nessa lista, o Python me daria um erro de index error.
Além dos índices positivos, uma característica bem específica do Python, que em muitas outras linguagens de programação não existem, é o índice negativo. Então, o legal do índice negativo no Python é que quando você o utiliza, ele faz o acesso da lista de trás para frente. Então, aqui, por exemplo, eu tenho a variável que eu mostrei anteriormente, pessoa_info, com algumas das minhas informações. Se eu pedisse para acessar o elemento da posição -1 dessa lista, em muitas linguagens de programação daria um erro de índice também, o index error. Mas aqui no caso do Python, ele devolve o último elemento da lista. Então ele me devolve aqui a minha profissão. Já se eu pedisse o índice -2, ele devolveria o penúltimo elemento da lista, que é a minha idade. Se eu pedisse -3, ele me devolveria o antepenúltimo. E se eu pedisse um -4, ele daria um erro de índice, já que essa posição não existe. Então vamos demonstrar no Jupyter. Então aqui no Jupyter eu tenho as notas, né? Se eu quiser acessar a última nota da lista, eu utilizo -1, penúltima nota -2, antepenúltima. Se eu quisesse colocar aqui 10, ele também me daria um erro de índice, porque aqui ele faria a contagem de trás para frente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho até o quinto elemento na contagem de trás para frente com índice negativo. Bom, outra função possível em lista é buscar o índice de um elemento. Eu posso buscar o índice de um elemento pela função index. Então aqui novamente, eu tenho a variável com as minhas informações, salvas numa lista. Vamos supor que eu quisesse saber em que posição está o meu nome. Então eu faria pessoa_info.index e procuraria pelo meu nome e ele daria a posição onde se encontra esse elemento. Mesma coisa eu posso fazer para procurar minha profissão, pesquisador, que daria estar na posição 2. Agora vamos supor que eu quisesse buscar pelo meu sobrenome, pessoa_info.index, que eu buscasse aqui por Castro Ferreira, ele daria um erro de value error, porque Castro Ferreira não está presente na lista. Então essa é a maneira que vocês podem buscar o índice de um elemento da lista. Bom, talvez uma das operações mais comuns que vocês devem estar pensando numa lista é como é que eu faço a inserção de um elemento. Talvez a mais comum é pela função append. E o que o append faz? Ele insere um elemento ao final da lista, ok? Então sempre ao final. Então vamos supor, como nós mostramos anteriormente, eu busquei o índice do meu sobrenome usando a função index e o Python deu um erro de value error, porque o sobrenome ele não estava presente na lista. Então vamos supor que eu quisesse adicioná-lo. Como é que eu faria? Eu chamaria a variável pessoa_info, ponto final, e aí eu chamaria o comando append, e entre parênteses eu passaria como parâmetro o sobrenome. Então se eu pedisse para acessar a lista, agora no final ela contaria com o meu sobrenome no final da lista. Bom, outra operação é de atualização. Vamos supor que eu queira atualizar um elemento de uma lista. Para fazer isso, eu tenho que acessar o elemento pelo índice e eu posso fazer qualquer operação com ele, que aquele determinado elemento ele vai ser atualizado na lista. Okay? Então vamos supor, por exemplo, que aqui eu tenha ainda as minhas informações e vamos supor que eu fiz aniversário. Eu tenho que atualizar a minha idade de 30 para 31. Então para fazer isso, eu poderia acessar o elemento que está na posição 1 da lista, que é a minha idade, e eu poderia fazer uma atribuição de adição aqui de mais 1. E aí se eu chamasse a lista novamente, mostraria a minha idade atualizada. Então demonstrar no Jupyter melhor para vocês como é que faz essa combinação de acesso indexado com atualização. Então vamos supor que eu tenho uma lista aqui, ela está vazia. Então primeiro a gente pode adicionar um elemento, utilizando o comando append. Então vou adicionar o 2, por exemplo. Eu posso fazer uma outra adição. Supor que eu adicione a forma escrita de se representar o 2. Então aqui agora o que eu posso fazer, vamos supor que eu queira atualizar, não mais salvar a informação de 2, mas de 3. Como é que eu poderia fazer isso? Eu poderia vir aqui, acessar a posição 0, tá? Lista 0. E eu posso falar que esse elemento agora, ele, ao invés de 2, ele passa a ser 3. Então se eu vim aqui, a informação foi atualizada, e eu posso fazer o mesmo com a informação escrita. Então agora, ao invés de 2, tenho 3. Okay? Aqui a gente vai ver que a informação foi atualizada. Então, sempre que vocês quiserem atualizar um elemento da lista, vocês precisam primeiro achar o índice daquele elemento. Vamos supor que eu queira atualizar o 3, mas eu não sei onde ele está. O que eu posso fazer é buscar por ele
pelo comando index, né? Então, se eu vim aqui, está na posição 1. Então, eu posso acessá-lo dessa forma, certo? Porque aqui já vai me retornar o índice, eu já passo o índice dentro do colchetes. Eu posso atualizar, por exemplo, para a versão textual, mas numérica. Se eu chamar aqui, ele vai me mostrar o 3 da forma numérica e o 3 da forma textual. Só para ficar claro, se eu pedir o tipo do primeiro elemento da lista, ele vai me falar que é um inteiro. Se eu pedir o tipo do segundo elemento dessa lista, vai me falar que é uma string, como nós vimos como é representado os tipos de variáveis no Python. Inclusive, se eu quisesse pedir que tipo de variável é lista, ele me apontaria que é de um tipo list. Bom, outra possibilidade nas listas é fazer a remoção de um determinado elemento. E aqui tem duas formas comuns de ser feitas, é pela função remove ou pelo comando del. Então vamos supor aqui, novamente, eu tenho as minhas informações. Vamos supor que eu não quero falar a minha idade. Eu tenho que demonstrar essa informação em algum lugar, tenho que imprimir, mas eu não quero que fale minha idade. Então posso vir aqui, falar pessoa_info.remove e eu dou o valor que eu quero remover. E aí se eu pedir para imprimir a lista, aquela informação, aquele elemento específico, ele foi removido. Ou o caso contrário que eu poderia fazer é utilizar o comando del e chamar a lista com o índice do elemento que eu quero remover. Ele removeria aqui nesse caso, né, minha profissão. Então vocês podem fazer a remoção tanto pelo valor como pelo índice do elemento. Então aqui eu tenho uma lista, né, como eu mostrei anteriormente. Então vamos supor que eu quisesse deletar aqui o elemento 4. Como ele não existe, ele me daria um value error, como ele mostrou no índice. Agora se eu quisesse deletar a versão textual do 3, ele não me retornaria nada, mas se eu viesse aqui, ele deletou a versão textual. Caso eu quisesse agora deletar o único elemento que eu tenho na lista, acessaria a posição 0, estaria deletado também, agora eu tenho uma lista vazia. Lembrando que eu também posso usar o del para remover a própria lista. Então aqui a lista foi removida, se eu pedir agora para acessar a lista, ele vai me dar um erro. Vai falar que essa variável não existe, justamente porque eu a deletei aqui. Isso pode ser bem útil, o comando del, quando vocês estão lidando com um programa muito grande, que vocês têm muitas listas ou muitas variáveis, e em alguma parte do programa pode ser que você não precise mais utilizar aquelas variáveis. Então, ao invés de você ficar consumindo memória do seu computador, você pode deletá-las. Então, esse comando ele pode ser bem importante para vocês no futuro, lembrem-se deles. Bom, outra função legal é a função len, que ela dá o tamanho da sua lista. Então, aqui, de novo, a variável lista pessoa_info com a minha informação. Então, aqui tem o meu primeiro nome, minha idade, minha profissão. Se eu pedisse o tamanho dessa lista, eu daria que tem o tamanho 3. Caso eu adicionasse ao fim da lista o meu sobrenome, pelo comando append, como nós vimos anteriormente, e eu pedisse o tamanho dessa lista, eu me daria do tamanho 4. Bom, então aqui eu tenho o exercício que foi dado na aula 6, tá? De maneira modificada, então eu vou resolver ele. Pode servir para vocês compararem com o que vocês fizeram, mas ele é um pouquinho modificado para a gente inserir esse conceito de listas, para ficar mais claro. Então, na aula 6, esse foi o exercício que eu passei. Eu pedi para que vocês escrevessem um programa que lesse uma sequência de números digitados pelo usuário e para cada número digitado calculasse se este é um número primo ou não. Então, agora, além disso, de calcular se o número da sequência ele deve ser primo ou não, eu peço essa parte em negrito para esse exercício. Então, o programa ele deve retornar uma lista onde cada elemento i aponte true, caso o número i da sequência seja primo, e falso, caso contrário. Então, agora eu tenho que ter uma lista que, numa determinada posição, ela tem que me dar true se o número que foi dado naquela posição da sequência ele for primo e falso, caso contrário. Então, aqui eu tenho o enunciado do programa. A primeira coisa que a gente pode pensar, o que define se um número ele é primo ou não? Na última aula eu não tinha dito, eu falei que para vocês pesquisarem e para vocês montarem uma função específica para calcular se um determinado número ele deve ser primo ou não. Bom, se vocês pesquisaram corretamente, vocês vão ver que um número primo é aquele que ele só é dividido por 1 e por ele mesmo. Então, uma forma de fazer isso é, dado um número, vocês têm que dividir ele por todos os números iguais ou menores a eles,
E se o mod, tá, o resto daquela divisão, for igual a zero, entre um número que não seja ele e que não seja 1, esse número ele não é primo. Então vamos construir uma função que faça esse cálculo. Vou fazer aqui a função, vou chamá-la de e'. Ela vai receber um número. Então aqui eu vou fazer um índice, começando da posição 2. Então, dado um número, eu tenho que, enquanto 2 ele for menor que o número, então aqui eu sei que, por exemplo, um número ele é primo se ele é dividido por 1 ou por ele mesmo. Então eu não preciso testar esses dois casos. Então eu posso iniciar o índice por 2 e eu posso fazer até número menos 1. Se por um desses números o mod ele for igual a 0, quer dizer que esse número ele não é primo. Se eu pegasse o 4, por exemplo, eu começaria com i igual a 2, aí eu faria 4 mod 2 é igual a 0? Se sim, retorna já falso, porque ele não é primo. Agora, se eu fizesse o 3, por exemplo, então eu começaria 3 por 2, 3 mod 2 é igual a 0? Não. Então, ele terminaria a função, né? Depois aqui eu faria o incremento. Então, i passaria a ser 3. Então, i é menor que número, que é igual a 3? Não, né? Então ele sairia do while. E caso ele não seja dividido por nenhum número que seja de 2 a número menos 1, quer dizer que esse número ele é primo. Okay? Então, essa é uma maneira de calcular se um número é primo ou não. Mas agora eu tenho que calcular mais de um número, certo? Eu preciso receber uma sequência do usuário. Então, eu posso receber uma sequência terminada em 0. Então, eu vou pedir aqui para o usuário, né? Digite um número. Aí eu salvo esse número como do tipo inteiro. Eu posso falar aqui, olha, enquanto o número for maior que 0, o que eu vou fazer é calcular se ele é primo. Só armazenar numa variável aqui, primo. Eu chamo aquela função. Então, se for primo, posso imprimir, né? Número é primo. Caso contrário, eu imprimo que número ele não é primo. Certo? E aqui, no final do while, eu chamo novamente por um novo número do usuário. Então, se eu testar essa função agora, vamos ver se está funcionando. Então, ele pede, vamos colocar aqui o número 1. Então, 1 é primo, veio 2, 2 ele é primo, 3 ele é primo, 4 ele não é primo, né? O 13, por exemplo, 13 ele é primo, 14 não é primo, se eu colocar o 0, ele me para a função. Então essa é a resolução do exercício da última aula, mas agora da maneira modificada não é bem isso que o enunciado do exercício está pedindo, certo? Ele fala que o programa ele deve retornar uma lista onde cada elemento i aponte true caso o número i da sequência seja primo e falso caso contrário. Aqui é a primeira coisa que eu posso fazer é armazenar numa função main. E agora o que eu posso fazer é aqui em cima criar uma lista vazia chamada primos. E ao invés de fazer essa impressão, eu posso armazenar o resultado. E aí eu retorno essa lista com o resultado falando quais números são primos e quais não são. Então vamos ver agora. Se eu pedir o número 10, vamos por 5, 3 e 0. E aí ele me retorna. Só que aqui está meio estranho, certo? Pode ser que eu não lembro os números que eu dei na sequência. Então, a maneira que eu posso fazer é também armazenar os números que foi dado pelo usuário. Coisa legal no Python é que, por sintaxe, eu posso declarar mais de uma variável dessa maneira aqui. Separo por vírgula, faço igual, assim como eu separo as atribuições por vírgula. Então, eu vou vir aqui agora e vou armazenar os valores também. E aqui eu retorno tanto os valores como os primos, certo? Agora eu posso pedir para imprimir. Vamos ver, vou dar o 10, o 3, o 11, o 4, o 100
e o 17. Vamos vendo. Então aqui ele imprimiu agora tanto a lista de números que eu dei, né? Então 10, o 13, o 11, o 4, o 100 e o 17, e quais são primos e quais não são. Então o 10 ele não é primo, o 13 é primo, o 11 é primo, o 4 não é primo, o 100 não é primo e o 17 é primo. Então aqui é uma forma que a gente pode resolver esse exercício que foi dado, e ao invés de imprimir o resultado, eu posso armazenar ele numa lista, retorná-lo por essa função, e essa lista com esse resultado pode ser utilizado por uma outra função.